Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para você. Voltamos novamente com o tema Corpo, Alma e Espírito. Dessa vez é a segunda parte. Temos muito o que aprender por aqui, não é? Não deixe que nada atrapalhe você nesse tema, nesse estudo maravilhoso da palavra do Deus eterno. Nós estamos estudando esse assunto na conotação. Por exemplo, nós estudamos o primeiro tema falando exatamente a alma com conotação de vida. Hoje nós vamos estudar, esse foi o primeiro tema, não é? A alma com conotação de vida. A Bíblia falando de alma no sentido de vida, na colocação de vida, na conotação de vida. Hoje nós vamos falar no segundo tema sobre alma com conotação ou colocação de pessoa, tá certo? Porque a gente vê muitas pessoas misturando as coisas, confundindo. As pessoas próprias são quem colocam ali, não é? Uma confusão na Bíblia. Levam a Bíblia, forçam a Bíblia a dizer coisas que ela não está a dizer. E a gente sabe que não é dessa forma que se interpretam a Bíblia. Não é dessa forma que se estuda a palavra de Deus. Deveremos estudar a Bíblia, entendendo as suas origens, não é? As suas línguas, claro, a cultura também na época em que aquele texto foi escrito, como que, não é, o tradutor, o que ele quis dizer, onde que ele queria chegar com aquilo ali, que público que ele queria alcançar. Então temos que entender isso, não é? A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, não tão fácil de ser entendida, hebraico, grego e aramaico, certo? Um dia nós vamos ter um estudo aí vendo essas línguas, não é? O quanto elas são para nós aqui, não é? Pelo menos para mim, não sei para você, a gente sabe que tem pessoas muito conhecedoras também dessas línguas, o grego, o hebraico e o aramaico, tá certo? Mas não é tão fácil de se entender. Então hoje nós vamos falar de alma com conotação de pessoas, de um ser humano, um ser vivo, tá certo? A gente estudamos na primeira parte alma com conotação de vida, no sentido da vida. Mas antes de nós abrirmos nossa Bíblia hoje, vamos primeiro abrir nossa boca e nosso coração a Deus em oração, amém? Ora comigo daí de onde você está. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor Deus, de podermos, neste momento, Senhor Deus, entender a Tua palavra. Também, Senhor Deus, ensinar as pessoas naquele pouco que o Senhor Deus tem nos dado a entender. Abençoa, Senhor Deus, nesse momento, o irmão, a irmã, Senhor Deus, o pastor, quem sabe, o líder religioso, Senhor Deus, que neste momento participa comigo, Senhor Deus, desse estudo. Que o Espírito Santo abençoe sua vida, sua compreensão, sua capacidade, Senhor Deus, de olhar com clareza para a Bíblia. Que o teu Espírito seja ele o nosso professor. Abra a nossa mente, repreenda também, Senhor Deus, as forças do diabo. Sustenta, Senhor Deus, no ar esta gravação. Que o maior número possível, Senhor Deus, de filhos, de almas, possam, Senhor Deus, escutar esse sermão com amor, com carinho, com espírito de humildade. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Sabe, irmãos, ao participar de estudos como esse, a primeira coisa que você tem que entender é que não são todas as versões de Bíblia que falam com clareza essa palavra alma, tá certo? Por isso que ao você fazer parte, ao você estudar, ao começar estudando um assunto, a primeira coisa que você deve ter como pesquisador da Bíblia é várias Bíblias. Porque, às vezes, uma Bíblia só ela não fornece, não é uma linguagem, uma tradução só, ela não fornece tanto aquele conhecimento que talvez você está, não é? O sentido correto da palavra. A gente sabe que a maior luta do diabo é exatamente essa, para tirar da mente das pessoas ou fazer com que eu e você não entendam a palavra de Deus. Por exemplo, estudando esse estudo, a Bíblia que mais fala desse assunto, com a palavra clara, não é? A respeito de alma em cada texto que iremos ler, é a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, segunda edição. Então, se você tem essa Bíblia, eu estou usando ela aqui, palavra-chave, tá certo? Com um dicionário do Antigo e do Novo
testamento no grego e no hebraico, tá certo? Para que você, ou seja, com a palavra-chave, para que você entenda melhor. Essa Bíblia aqui não é que estou a usar nesse estudo de hoje, tá certo? Uma Bíblia conhecida, que é a Bíblia palavra-chave, tá certo? Então, somente nela eu encontrei essa, que é a revista atualizada e corrigida, segunda edição, tá certo? Então ela vai falar dessa mesma maneira que estamos apresentando no estudo, ou seja, o sentido realmente de uma alma, tá certo? Então lembre-se, hoje, o segundo tema, nós vamos falar sobre alma com conotação de pessoa. No estudo anterior, repito, nós estudamos sobre alma com conotação ou colocação de vida, tá certo? Então hoje é no sentido de pessoa. Já abriu sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 46. Gênesis, capítulo 46, não deixa que nada atrapalhe você. E vamos ver algumas coisas aqui muito importantes. Por exemplo, no verso 27, medite comigo aí o que diz na sua Bíblia. Olha o que está escrito aí na sua versão, que eu também já vou aqui ver, não é? Na minha também, o que é que está escrito nestas versões. Gênesis, estou dando um tempinho para que você abra aí na sua. Não deixe, se você tem uma Bíblia, de abrir exatamente nesse momento, para que você possa acompanhar comigo aí no estudo, tá certo? Então, Gênesis capítulo 46, verso 27, está escrito assim. Olha o que está escrito. 46, 27. E os filhos de José, está dizendo o texto, que lhe nasceram no Egito, eram duas almas. Olha que coisa interessante. Os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, não é? Quando ele ali se tornou governador do Egito, não é? O faraó deu a ele ali, disse que por mulher, a filha de Potifera, não é? Se eu não estou enganado, e essa deu a ele 2 filhos, que a Bíblia está dizendo que foram 2 almas. Então eu te pergunto, alma é pessoa que está viva no sentido de vida, ou será que está falando de coisas mortas? Pelo contrário, se alma aqui fosse no sentido de um espírito vagante, não estava falando de pessoa, não é? Então, alma hoje nós estamos tratando como pessoa. E o tradutor bíblico, a pessoa que Deus inspirou para escrever a Bíblia, que recebeu ali, não é? A inspiração, ela entendia, obviamente, isso aqui, quando ela colocou aqui alma, é claro que ela entendeu que alma era uma pessoa e não um espírito vagante. Entende isso? Então, o sentido da palavra aqui, ele exatamente está dizendo que, e os filhos de José, não é, que nasceram no Egito, eram 2 almas. E olha o que diz mais ainda. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Você está entendendo que está falando de um ser vivo, de uma pessoa, de um ser humano, e não é depois que eles morreram, que está dizendo que todas as almas que vieram com Jacó ao Egito foram 70 almas. É interessante isso. Lembra que quando teve a fome, aqueles 7 anos de seca, não é? De muita fome, e os filhos do Jacó começaram descendo, ele mandou ele ao Egito, lá eles, não é? O José se deu a reconhecer a eles, e então José mandou um recado que descesse todos para lá, que ele queria cuidar do pai dele na terra de Gósen. E o texto está dizendo que todas as pessoas que desceram com o Jacó, atendendo assim o chamado de José, foram 70 almas, ou seja, pessoas vivas. Então não seja tão ignorante para não querer entender o texto na perspectiva como ele é. Não adianta nós queremos remediar as coisas, levar a Bíblia a dizer uma coisa que ela nunca se passou a pessoa que escreveu a Bíblia, que recebeu a inspiração, o que você está ensinando. Nunca passou pela mente daquela pessoa, quando ela escreveu essa palavra, que alma seria um espírito desencarnado e não uma pessoa viva. A gente lemos anteriormente, quando começamos aqui no estudo, no capítulo 2 lá de Gênesis, que quando Deus formou o homem, um dia nós vamos ter um estudo aqui que estamos falando dessas 3 coisas,
corpo, alma e espírito. Então eu vou ter uma palestra aqui com vocês, uma mensagem, somente falando sobre o corpo, tá certo? Quando Deus criou o corpo humano, que objetivo ele tinha? Então nós vamos falar só sobre isso também, tá certo? Então, querido, a gente vê ali que o corpo sem o sopro de vida era morto, e quando Deus soprou nas narinas ali do boneco que chamou de Adão, quando ele soprou nele nas narinas o fôlego divino, diz que ele então tornou-se uma alma vivente. Então a alma não é algo que morre, não é depois da morte, e sim, quando a Bíblia está falando de uma alma, está se referindo a um indivíduo, a um ser que pensa, que sente necessidades, não é? Fisiológica, igualmente eu e você sentimos, tá certo? Uma outra coisa interessante é que, por exemplo, no livro de Levítico, abra sua Bíblia aí, capítulo 17, olha que coisa interessante que vai nos dizer aqui. Eu estou usando somente uma versão, tá certo? Levítico, fica aí antes de Número, capítulo 17, olha o que vai nos dizer aqui esse texto. Capítulo 17, o versinho 12. Olha o que está escrito no versículo 12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma entre vós, está dizendo o texto aqui, olha, comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Então, está percebendo que uma alma tem necessidade de comer, ela sente fome. Então está dizendo aqui que essa alma não deveria comer sangue. Alguém aqui já viu um espírito vagante fazendo feira, indo ao açougue, comprar exatamente sangue, carne? Alguém já viu isso? Então isso é uma lenda, meu irmão. Isso é uma coisa que o diabo infiltrou na mente das pessoas e no seio, não é, do cristianismo, de algumas pessoas que parece que não gostam de estudar a Bíblia e entendê-la da maneira como ela é, então agora começaram ensinando esse tipo de heresia, essa mensagem diabólica que não existe. A gente vê até pessoas sofrendo, não é? Com penitências, gastando muito dinheiro com velas, não é? Acendendo para quem já morreu, diz que é para iluminar a vida dela porque está no escuro. Querida, eu preciso de luz nessa vida. Sabia disso? Eu preciso entender as coisas e de luz nessa vida. Morreu, está lá debaixo da sepultura, não sabe nada, tudo para ele acabou. Agora, quando Jesus voltar, claro, o seu caso já foi decidido, ou perdição ou salvação. Mas, no momento, a pessoa está lá debaixo do chão. Alma, Deus está dizendo, cuidado para as almas não comerem sangue. Não é para comer sangue de jeito nenhum. Então, eu nunca vi um espírito vagante com uma saca andando por aí, vindo da feira. Não é? Ninguém nunca viu. Então, você percebe a loucura do pensamento humano? A loucura que o inimigo tem levado as pessoas, os caminhos errados que o inimigo tem levado as pessoas a enveredar por ele. Uma outra coisa, um outro texto interessante que eu quero ler com você, é no livro de Atos, capítulo 7, verso 14. Lembre-se, essa versão de Bíblia, como eu falei aqui para você, em todos os textos que eu estou lendo nela, ela está falando exatamente de alma. Se você tem essa versão aí, não é? Que é a João Ferreira, não é? A Almeida Revista e Corrigida, segunda edição. Se você tem ela, estiver acompanhando aí o estudo, todos esses textos falam exatamente de alma. Então, no capítulo 7, no verso 37, verso 14, perdão, capítulo 7, verso 14 de Atos, olha o que vai nos dizer aqui. Leia comigo em nome do Senhor. E José mandou chamar a Jacó. Isso é Estevão quem está dizendo isso. Aquele diácono que foi escolhido lá, homem cheio do Espírito Santo. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Está dizendo o texto diz explicitamente dessa maneira que eu estou te dizendo. E era de 70, a parentela de Jacó era de 75 almas. Estevão está dizendo isso aqui. Olha que coisa poderosa. Então, você percebe que a alma, nós temos que perceber pela Bíblia a que conotação ela está fazendo. A mesma coisa vai ser do espírito.
Depois nós vamos trabalhar também com esse assunto e chegará muitos sermões a respeito disso. Então entenda isso. Porque eu não posso entender as coisas, a Bíblia, da maneira como ela não está a se explicar para ninguém. A palavra de Deus, ela por si se interpreta. A Bíblia, ela é a sua própria intérprete. O problema é com seus leitores que estão levando ela por um caminho que ela não está a conduzir ninguém dessa maneira. Então, mais um texto, não é textos isolados, Perceba que nós já vamos no terceiro texto que está falando explicitamente que a alma é uma pessoa viva e não um espírito desencarnado. Uma pessoa desencarnada, de jeito nenhum. Nunca os escritores da Bíblia, que Deus colocou sobre ele a inspiração, nunca eles tiveram isso em mente quando foram colocar esse texto aqui. Nem tampouco Deus mandou eles a fazer isso e nem eles fizeram. Quem está fazendo isso é as pessoas com a sua mente abarrotada, preocupada, lendo a Bíblia às pressas, nas carreiras. Então eles estão forçando, levando a Bíblia por um caminho que só entristece ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque pessoas também estão enveredando por esse caminho e corre-se um risco muito grande dessas pessoas perderem sua salvação. E você aqui vai ser responsável por isso, sabia? Olha um outro texto bem interessante, Atos capítulo 2, versículo 41. Atos capítulo 2 e o verso 41. Olha o que nos é dito aqui. Verso 41 é nos dito assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado recebiam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que coisa grandiosa. Se você pegar uma outra versão de Bíblia, qualquer uma outra versão, ela vai dizer que eram pessoas. Tá certo? Mas o tradutor dessa linguagem, dessa versão, ele optou e achou melhor levá-la ao original, que é exatamente, ou seja, almas, que é pessoas vivas. Porque lá no Gênesis, quando nós lemos ali no capítulo 2, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim: quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do boneco, do Adão, então esse tornou-se uma alma vivente. Olha que coisa poderosa. Não diz que Adão se tornou alma depois que morreu, jamais. Foi depois que vive. Aí as pessoas invertem as coisas. Diz que alma é depois que morre. Onde a Bíblia está dizendo que alma é alguém que está vivo e não alguém que está morto. A pessoa, quando morre, é um cadáver. Acabou. Não presta mais para nada. Então lembre-se disso. Aqui está dizendo, falando do batismo ali, quando Pedro começou a pregar, junto ali com os seus 120, a igreja quando crescia, quando houve ali o reavivamento primitivo, prometido por Deus, o derramamento do Espírito Santo. Então Pedro fez uma mensagem ali e de repente 3.000 pessoas se batizaram, se agregaram, aumentaram, o cristianismo. Aqui está dizendo 3.000 almas foram ganhas para Cristo ali naquela época. Olha que coisa poderosa. Então você ainda vai continuar com essa crença de que alma é uma pessoa morta e não uma pessoa viva? Você não entende nada de Bíblia. Você é um ignorante, sabia? Com todo carinho e respeito eu tenho que te dizer isso. Você está lendo a Bíblia e ensinando coisa que você está forçando a Bíblia a dizer coisa que ela não te disse, dizendo com isso que você nunca, os seus olhos se abriu realmente para as verdades desse livro. Você ainda continua cego. E precisa que Deus abra o seu Espírito, com o seu Espírito Santo, através do seu Espírito Santo, abra os seus olhos para que você entenda realmente a Bíblia como ela é. Um outro texto muito fabuloso no mesmo livro de Atos, olha que está falando somente de uma coisa. Nós já vamos aqui, por exemplo, eu já vou ao quarto texto no Antigo. Nós já vamos no Antigo e o resto no Novo Testamento. Daqui a pouco nós vamos a outros tantos ainda. Olha o que vai nos dizer Atos 27, verso 37. No mesmo percurso do que estamos a falar. Lembrando que nós estamos falando de alma na conotação ou na colocação de uma pessoa. Estudo anterior falamos de alma com conotação de vida. Precisamos entender isso, não é? Muito bom.
Capítulo 27, verso 37 de Atos, olha o que é que nos vai dizer a palavra de Deus. E éramos ao todos no navio 276 almas, está escrevendo Lucas. Lembra daquele naufrágio que eles sofreram naquele vasto mar tempestuoso, quando Paulo disse que eles não deveriam ter saído, mas eles, não é? Rebeldemente insistiram, deixaram de dar ouvido ao profeta de Deus e enfrentaram uma tempestade. Diz que naquela embarcação tinha 276 almas, ou seja, pessoas vivas. Não morreu ninguém naquela embarcação. O Lucas está dizendo, tinha lá 270, éramos ao todos, diz o verso 37, e éramos ao todos no navio 276 almas. Isso é o apóstolo do Senhor Jesus, o Lucas, não é que está escrevendo isso aqui, que é o escritor do livro de Atos. Então, é alguém usado por Deus que está dizendo isso, é um mensageiro do Senhor. Por que você ainda ignora? E aí, nesse caminho pecaminoso e triste que, não é, as pessoas, sem entender o conteúdo da palavra de Deus, elas agora começam, então, agora chegaram com a questão de inferno, de fogo, que a alma ou vai para o inferno ou vai para, não é, o céu de imediato, assim, quando morre. Filho, isso é uma loucura, não existe isso. Não existe isso, isso é tudo má compreensão do texto sagrado. Peça a Deus para que Ele tire da sua mente, não é, esse veneno maléfico do inimigo. E eu sei que muitas pessoas se fecham, elas não veem nem o sermão, porque ela quer a todo custo defender a sua crença, porque ensinaram, porque são pregadores famosos, porque tem muitos seguidores. Não, filho, você tenha medo disso, sabe? Porque você tem muito seguidor que você está conduzindo eles para o inferno, para a perdição. Lembrando, inferno aqui é a perdição eterna, não é um inferno lugar de sofrimento, não. Tire isso da sua mente, Deus vai cobrar de você que está entendendo errado e ensinando errado. Entende isso? Se não entende, procure entender, querido. Primeira coisa que você tem que fazer, querido, é deixar esse seu orgulho de lado. Entendeu? Não, mas porque eu ensinei e agora vou perder a credibilidade, as pessoas não vão acreditar mais em mim. Vai sim. A verdade, ela é acompanhada de credibilidade. Agora, a mentira ou a meia-verdade, querido, um dia quando as pessoas descobrirem por boca de outra pessoa, ela vai dizer, poxa, você realmente não serve para ensinar ninguém. É médico que não tem nada para fazer para ninguém, não é como diz Jó aos seus amigos, no capítulo 16, verso 1 por diante, você vai encontrar isso. Então, entende isso. Peça sabedoria a Deus, querido, o Espírito Santo acima de tudo, para que você não ande enganando os outros, ensinando verdades ou coisas que a Bíblia jamais está a te dizer. Eu queria ler um texto com você, voltando ao Antigo Testamento, capítulo 36. Olha o que é nos dito ali no capítulo 36 de Gênesis. Versículo 6 vai nos dizer assim, olha. Veja que tantos textos eu estou lendo aqui com você, e todos esses textos, não é, tá falando de alma no sentido de uma pessoa, e não de algo, de uma carcaça morta ou de um espírito vagante. 36, verso 6 também diz assim. E Esaú, está dizendo aqui, Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa, e seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão. O texto está dizendo que o Esaú pegou toda a sua família, as almas que pertenciam à sua família, e foi embora de diante da face do seu irmão Jacó. Tem como alguém dominar um espírito vagante? Ninguém faz isso. Então aqui está dizendo que ele pegou a família dele, que era tudo pessoas vivas, sua fazenda, mas sua parentela que ele chama de almas, e então ele levou para o lugar onde ele havia preparado para estar com a sua família. E que coisa grandiosa isso, não é? Vamos mais um pouquinho novamente, adiante no capítulo 46, porém em versos diferentes.
em versículos diferentes. Por exemplo, nós lemos lá no verso 27, começamos no capítulo 46 e verso 27. Agora nós vamos ler, por exemplo, 46, verso 15. Olha o que está escrito. Veja que não são textos isolados. Talvez você vai dizer, mas o irmão está com um textinho ali, criando um sermão em cima de um texto. Não, nós já lemos vários aqui. E olha que coisa poderosa. Verso 15 é nos dito assim. E ele está dizendo aqui, estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã-Arã com Diná, sua filha, e todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33 almas. Está dizendo aqui, olha que coisa interessante. Essa aqui era a segunda mulher, na realidade era a primeira mulher do Jacó, porque foi com quem ele se casou primeiro. A Raquel ali agora ficou no papel de concubino, não é? Mas biblicamente a mulher do Jacó é aquele primeiro se casou com ela, que era a filha mais velha. Lembra-se disso? Está escrito aqui na palavra de Deus. Então está percebendo que está dizendo que ela teve, não é? Ao todos, estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã-Arã, com Diná, sua filha, todas as almas. Aí está dizendo aqui, foram 33, e seus filhos, e de suas filhas foram 33 almas. Lembrando, irmão, nós temos que ter cuidado também com esse texto. Isso não foram, ela não teve essa quantidade toda de filhos. Aqui está envolvendo netos, não é? Os parentescos todo, ela está envolvendo tudo. A gente sabe que ela não teve toda essa tuia de filho, não é? Esse monte de filhos, tá certo? Mas aqui está falando de toda a família dela que ela gerou ali com o Jacó, através de seus netos, e aí por aí vai, tá certo? Outro texto, para você ver que não é texto isolado. Mesmo capítulo 46, verso 18, olha o que é nos dito. E estes são os filhos de Zilba, a que Labão deu a sua filha Leia, que deu a Jacó. Esta está dizendo aqui, 16 almas. Então está contando aqui, veja que está juntando tudo. Porque essas mulheres, quando Jacó deu elas, quando Labão deu a sua filha ao Jacó, ele também deu aquelas que seriam serva. Que depois elas próprias mandaram seu marido se deitar com ela, o Jacó, e elas também começaram dando filho. Era chamada de concubinas, não é? Então elas deu, toma minha serva, deita com ela e dá mais filho, que no momento eu não estou dando. Então elas recebiam, eles tinham esse costume, recebiam esses filhos no colo, e agora ela tinha como filho dela. Por isso que está dizendo, foram 33, contando com tudo. Tá certo, amados? Por isso que era desse jeito, tinha essa contagem aí, não é? Um outro texto, versículo 22, do mesmo capítulo. E estes são os filhos de Raquel que nasceram, está dizendo aqui, a Jacó, ao todos 14 almas. Bem, a gente sabemos que Raquel não teve 14 filhos. Biblicamente você não vai encontrar dizendo na Bíblia que Raquel teve 14 filhos. Pelo contrário, ela teve, que eu saiba, e sobre a luz que a Bíblia nos dá, ela teve 2 filhos, não é? Que foi o José e o Benjamim. Mas por que está dizendo que ela teve todos esses filhos? Aí agora nós precisamos entender quem foi esses filhos. Por exemplo, para nós entendermos esses filhos, nós temos que ir ao capítulo 30. Para você perceber, não é? E não entender a Bíblia errada e depois ensinar o que ela não está te ensinar, nem a mim nem a você. Vendo, está dizendo aqui, pois Raquel, capítulo 30, verso 1, estou lendo por diante. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Então, se encheu a ira de Jacó contra Raquel. Então ele diz a ela, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Então ela disse a ele, eis aqui a minha serva Bila, entra ela para que tenhas filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receberei, está dizendo, receba filhos por meio dela. Percebeu aquilo que eu estou a te dizer? Então esses 14 filhos foi por meio de quem? Ela só teve 2.
Então agora ela deu a serva dela, recebe esses filhos na hora do parto, e ela agora diz que esses filhos eram dela. Veja o que nos diz no verso 4. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu ela e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz. E deu um filho, por isso chamou seu nome de Dan. Olha que coisa interessante. Depois ela tem outro na sequência. Que se eu não estou enganado, que é o Naftali, diz aqui, no verso 8. Então disse Raquel, com luta, o segundo filho, de Deus, tenho lutado com a minha irmã, ou contra a minha irmã. Também venci e chamou seu nome Naftali. Aí agora, através da herança desses filhos, dos descendentes, dos familiares deles, diz que a família que Raquel formou com Raquel, ela deu a ele 14 filhos, incluindo os filhos desses filhos que ela está dando nome, que foram filhos de sua serva. Então, é nesse sentido que a Bíblia está dizendo isso, que Raquel deu 14 filhos a Jacó, contando com os filhos de Dan, Naftali e os filhos deles, com eles e os filhos deles. Entende isso? Como a Bíblia é tão clara para ser tão mal interpretada, não é, queridos? O problema é que as pessoas, querido, não têm tempo para gastar com a Bíblia, querem ler ligeiro na carreira de todo jeito, aí depois sai por aí ensinando heresia, coisas que a Bíblia não está a dizer. Olha o que diz o verso 25. Estes são os filhos de Bila, está dizendo aqui, olha. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, que deu este já Jacó. Todas as almas foram 7. Lembra-te disso? Essa é a concubina que Raquel, a serva de Raquel, que ela mandou deitar com Jacó. Então ela deu 7 filhos a Jacó. Está na contagem. Olha que coisa interessante. Isso só está falando de alma, conotação de pessoas vivas e não mortas. Em todos os textos que eu estou lendo nessa versão de Bíblia só diz alma. Olha outro texto, verso 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas, pessoas vivas, com fôlego de vida, com raciocínio, com razão, com mente, querido. Então, para de forçar a Bíblia a dizer o que ela não está dizendo. Voltemos novamente a Levítico. Olha o que está lá escrito no livro de Levítico, capítulo 17, porém em outros versos diferenciados. Olha o que vai nos dizer aqui, versículo 10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei ou exterminarei do meio do seu povo. Uma alma comendo, um espírito comendo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Espírito bebendo água, um espírito trabalhando, andando. Como é que pode isso? Aqui está dizendo, se ele comer sangue, será estipulado do meio de vós. Versículo 15 também vai nos dizer o seguinte, no verso 15. E toda alma entre os naturais, que entre os estrangeiros que comer, está dizendo aqui, ó, que comer corpos mortos ou dilacerado, lavrará, lembrando, corpos aqui é de animais, não é de pessoas não, ó. Que comer corpo dilacerado ou um animal que achou morto, essa alma também deveria ser extirpada do meio do povo de Deus. Como é que você olha para esses textos? Olha o que nos diz aqui Jeremias. Já estou encerrando já o assunto para que não fique tão longo, mas você precisa estudar isso. Jeremias capítulo 52, o último capítulo do livro de Jeremias. Olha o que ele vai nos dizer aqui. Capítulo 52. Veja o que vai nos dizer aqui do livro de Jeremias. O último capítulo e o versículo 29 e 30. Escuta o que vai nos dizer nessa versão. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativo
cativas de Jerusalém, 832 almas. Na sua versão ou nas outras versões diz pessoas. Olha que coisa interessante. Versículo 30, eu li o verso 29. No ano 23º de Nebuzaradã, está dizendo aqui, de Nabucodonosor, perdão, Nebuzaradã, que era o comandante dele, capitão da guarda, este novamente levou cativo dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600 almas ou pessoas, sem nunca estar falando de um espírito desencarnado. Será que depois de uma mensagem dessa você ainda vai continuar com essa crença? São tantos os textos, não é, que eu apresentei aqui para vocês? Por que você ainda vai continuar com essa ignorância? Você já viu também o que diz aí na sequência. Ezequiel, capítulo 13. Olha o que vai nos dizer, capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel. Capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel. Versinho 18. Olha o que nos diz. E diz, e assim diz o Senhor Jeová, ai das que cozem almofadas para todos os zovascos, está dizendo o texto, os ovacos, que fazem travesseiros para cabeças de todas estalta, para cansarem as almas. Sentido de pessoas, está dizendo aqui para vós, verso 20, portanto assim diz o Senhor Jeová, eis aí, está dizendo aqui, eis aí vou contra as vossas almofadas, com que vós ali cansai as almas, como está dizendo aqui, aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei, está dizendo aqui, as almas que vós cansai como aves. Olha que coisa interessante. Que vós caçais como, está dizendo o texto, que vós caçais como aves. Querido, o texto é muito claro para ser mal incompreendido e mal ensinado, para ser mal interpretado. Não pode ninguém fazer uma loucura dessa. Olha o que é nos dito no capítulo 22, verso 25, ainda do mesmo livro. Olha o que está escrito. 22, verso 25 é nos dito assim. Conjuração dos seus profetas há no meio dela como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam, está dizendo aqui, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio delas. Tomam, não é? Eles massacram, eles estorcem, eles fazem um monte de coisa errada com as almas, eles destroem as almas, está dizendo aqui o texto. Amado, se você for ali, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 30, disse que a pessoa que ganha almas para o reino de Cristo, essa pessoa é sábia. Olha que coisa poderosa. Eu quero ler o último texto, Atos capítulo 3, verso 23. Esse é o último texto que eu vou ler aqui com vocês. Para que eu acho que já foi o suficiente, não é? Para que você compreenda a palavra de Deus, querido. Capítulo 3 de Atos, verso 23, capítulo 3, verso 23 de Atos é nos dito assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esses profetas será, está dizendo aqui, exterminado dentre o povo. Vou ler novamente para que você entenda. Verso 23, e acontecerá que toda alma, pessoa viva, não é, que não escutar esses profeta, está dizendo aqui, esse profeta, perdão, será exterminada dentre o povo. Uma alma que escuta a palavra de Deus, logo só entendo, e a Bíblia está nos dizendo que é uma pessoa.
Davi diz assim no Salmo 109, verso 20. Você já viu o que é que está escrito no Salmo 109, verso 20? Eu vou ler isso aqui, prometo que é o último. Salmo 109 e o verso 20 vai nos dizer o seguinte. Olha o que está escrito. Olha que coisa poderosa que é nos dito aqui. Deixa eu achar aqui o texto. Salmo 109, versículo 20. É nos dito assim. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus, está dizendo aqui, contrários e dos que falam mal da minha alma ou da minha pessoa e da sua pessoa. Que Deus abençoe você, amados. Mas eu quero concluir isso aqui de uma maneira bem objetável para que você compreenda. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse estudo, amados, é só você deixar aí nos seus comentários, tá certo? Porque esse estudo, essa série está aí no YouTube. Deixe lá seus comentários, compartilhe, se inscreva aí no canal, não é? No canal no YouTube é o Baal Genival, se inscreva nesse nome vermelho, ative o sininho para que você receba, nos acompanhe nessa série Corpo, Alma e Espírito. Agora já é a segunda parte, tá certo, amados? Deixa eu te dizer uma coisa aqui bem séria. Eu quero encerrar com uma oração com você. Amados, quem sabe você, pastor, que tem ensinado que uma alma é um espírito vagante, é algo desencarnado, é algo, não é? Que o homem é algo imortal, quando morre sai uma alma, que ele vai para o inferno se fez o mal, ou então para o céu se fez o bem. Eu te pergunto, querido, se você ler a Bíblia com cuidado, você vai estar se contradizendo, você vai perceber isso. Qual o objetivo então da volta de Cristo, se Cristo vai vir trazer galardão às pessoas? Então ele ia, afinal de contas, pegar as pessoas tudinho lá do céu que já estão lá com ele e colocar na sepultura novamente, ou seja, matar elas novamente para depois ressuscitar. Você acha que Deus ia fazer uma coisa dessa? Não seja ignorante. Você também que vive numa congregação há tanto tempo com uma Bíblia, não é? Apenas debaixo do sovaco, engolindo tudo quanto é de heresia que é dita a você nessas grandes religiões, filho, pelo amor de Deus. Estuda esse livro com amor, com carinho, com humildade, com o Espírito Santo conduzindo a sua leitura, os seus pensamentos, e veja a base da Bíblia que isso que estão ensinando a você é uma mensagem morta, que não existe uma alma vagante, um espírito vagante, alma é pessoa viva. Hoje nós estudamos isso aqui, alma com conotação de uma pessoa, o primeiro estudo que está aí no YouTube, alma com conotação, não é? De vida, e alma hoje com conotação, não é? De uma própria pessoa, de um ser humano vivo. A gente viu aqui uma sequência de texto, não é? Nesse estudo de hoje. Por que continuar com essa ignorância? Pense nisso com amor e com carinho. O próximo estudo que nós formos estudar, tá certo? Que é essa série que nós estamos trabalhando, Corpo, Alma e Espírito. O próximo estudo vai falar sobre alma com conotação de coração. Eu espero por você nesse estudo. Mas compartilha, deixa lá teus comentários, tá certo? Para que a gente entenda, para que o YouTube também entenda que tem pessoas interessadas no conteúdo e que tem sido abençoada, tá bem? Eu quero orar com você nesse momento que está nos acompanhando nesse estudo. Ore comigo daí de onde você está. Pai Santo, obrigado por mais um estudo, pois nós aprendemos na Bíblia hoje, Senhor Deus, que alma somos nós que estamos aqui vivos, que não é, Senhor Deus, um espírito de alguém que já morreu, não existe. Quem já morreu é pó, é poeira. A Bíblia diz que ao pó volte a terra que o deu e torne-se pó, o homem torna-se pó. Poeira não tem vida, Senhor Deus. Pó não tem vida. Então, Senhor Deus, abençoe a mente dessa pessoa que ora comigo, Senhor Deus, e que está acompanhando esta série, que o Espírito Santo abra a mente dessa pessoa e faça dela, Senhor Deus, realmente um ministro de verdades, de uma mensagem com vida e de salvação, e não com uma mensagem morta e induzindo pessoas à morte. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, com esta mensagem, com aqueles que ouvirão, e que ela atinja o maior número possível pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, espero por você no próximo estudo,
que vai falar sobre alma com conotação de coração. Amém? Um abraço. Tchau, tchau.